Queridas almas irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua ternura. Quando nós falamos de cura espiritual, de quem que nós lembramos? Daquele que todos nós temos saudade. É Jesus, não é verdade? Ernesto Renan, que é um historiador francês, ele afirma que Jesus ele é o homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Jesus, a sua figura humana, confirma a sua procedência pela coerência daquilo que ele colocava, do que ele colocou, que ele legou para a humanidade com a sua atitude. É o ser perfeito, integral, jamais encontrado no seio da coletividade humana, tornando-se o maior terapeuta da humanidade. Jesus é para nós, conforme está na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade. Os benfeitores da humanidade respondem Jesus. E realmente, o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que Jesus, quando vem, desde o seu nascimento, com a imagem da manjedoura, ele vem inaugurar para a humanidade a era da humildade. Ele que poderia ter descido no dorsal de astros, poderia ter regimentado o maior exército que ele quisesse. Vem como? Na simplicidade de uma manjedoura, de uma forma tão expressiva que deixou toda a sua trajetória um roteiro seguro para aqueles de nós que queremos ter a saúde espiritual. E por que a saúde, a cura espiritual do pânico, do medo, da ansiedade, da depressão? Porque não é o corpo que adoece. O corpo, quando chega a adoecer, é uma resposta da desarticulação mental do seu morador. Porque a própria Organização Mundial de Saúde afirma que não existem doenças, existem doentes. Porque a forma como nós pensamos, já nos diz o espírito André Luiz, o nosso pensamento ganha forma, vida e movimento. A nossa mente, à semelhança do estômago, que necessita de alimentos líquidos e sólidos, a nossa mente, ela necessita de alimentos da mente, é o pensamento. Conforme nós pensamos, o nosso pensamento ele vai estimular neuroquimicamente o nosso cérebro, que é o nosso maior servidor, ele obedece os impulsos mentais do nosso, ele vai estimular de tal forma, produzindo as enzimas correspondentes à nossa homeostase, o equilíbrio do corpo ou o desequilíbrio. E quando Jesus nos coloca que ele realmente veio como sendo o exemplo para todos nós no nosso processo da evolução espiritual. João, no seu evangelho, no capítulo 8, versículo 58, ele afirma: antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que quer dizer? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem. E ele veio justamente mostrar que não existe privilégio diante da divindade. Lá em João, no capítulo 14, versículo 12, ele coloca: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, aqueles de nós que buscarmos nos sintonizar, crer em Jesus, não é a pessoa do Cristo, mas acreditar naquilo que ele veio exemplificar como sendo, como diz o doutor Bezerra de Menezes, o médium de Deus. Aqueles de nós que agirmos
conforme os ditames das leis divinas, e Allan Kardec cuidadosamente coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos pelo menos 10 leis básicas para que nós possamos entender melhor, ele coloca justamente para que nós possamos desfrutar de quem nós somos. Por exemplo, a lei de liberdade. Como é que funciona a lei de liberdade? Quando nós fazemos escolhas conscienciais, amorosas, nós estaremos utilizando da lei de liberdade para construirmos a nossa libertação. Quando nós utilizamos da lei de liberdade e fazemos escolhas impulsivas em dessintonias com a lei de amor, justiça e caridade, nós estaremos construindo o nosso aprisionamento psíquico, emocional e a consequência da própria doença. Portanto, quando nós buscamos entender a doutrina espírita, porque Allan Kardec, quando vai denominá-la, ele coloca que ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Agora, não é uma ciência como é a matemática, a física, a química, não é. Porque onde essas ciências param, a doutrina espírita prossegue. Ela é uma ciência que tem como objeto de estudo o ser pensante do universo. Como já dizia Sócrates, nós, enquanto seres pensantes do universo, somos viajores do tempo. E a vida na Terra é uma estação. Todos nós estamos aqui de passagem. Tem pessoas chegando, tem pessoas saindo. Então, a doutrina espírita ela veio comprovar que a morte ela não é o fim, como também nascimento não é o começo. E ela veio justamente com a proposta de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Então, quando Jesus coloca cada um conforme as suas obras, o que quer dizer isso? Nós somos herdeiros de nós mesmos. O universo ele é rico, ele é pródigo em oportunidades. Mas quem vai abraçá-las somos nós, cada um de nós. Isso está ligado à lei de permissão. Somos nós quem nos permitimos o nosso anjo de guarda estar nos ajudando, nos amparando. Somos nós quem nos permitimos Jesus estar conosco. O Espírito São Luís, lá no Livro dos Espíritos, quando fala do anjo de guarda, ele diz que o anjo de guarda desempenha o papel de um pai bom, justo, amoroso, chora conosco se for preciso, jamais nos abandona. Olha o que significa isso. Nunca nós estamos abandonados. Agora, ele afasta porque respeita a lei de liberdade. A partir do momento em que o seu protegido se coloca aberto, está ali o nosso anjo de guarda à nossa disposição. Não é diferente com Jesus e nem com os benfeitores que tutelam a nossa viagem. Então, neste momento em que nós estamos vivendo, pós-pandêmico, da pandemia, e às vezes nós ouvimos, olha, todos nós estamos no mesmo barco. Não. Nós estávamos no mesmo mar revolto e ainda estamos, porque estamos passando por um momento que tem um trecho lá em Obras Póstumas, que foi uma anotação encontrada e colocado posteriormente, após a desencarnação de Allan Kardec, que é justamente um trecho de Paris de 25 de abril de 1866. É um resumo das comunicações dadas pela senhora M.I.T., em estado sonambúlico. Então, nesse resumo, elas colocam que justamente, olha, nós estamos lá, desde lá, passando por este momento em que está precipitando com muita rapidez os acontecimentos da mudança da Terra. Nós estamos vivendo hoje a madrugada dia de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. No livro Transição Planetária, Filomeno de Miranda coloca isso. Há espíritos que não vão mais reencarnar na Terra. Por quê? Assim como os capelinos, que vieram da constelação, um planeta que conseguiu evoluir, que é a Capela, faz parte da constelação de Cocheiro, e que já não conseguiram alcançar a evolução espiritual do planeta, o que aconteceu? Vieram para a Terra, que era um mundo menos evoluído do que Capela, e ajudaram.
na mumificação dos corpos, na irrigação do solo, na construção das pirâmides. Muitos desses espíritos já voltaram, e outros somos nós, os remanescentes, que por rebeldia aqui estamos, conforme está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se Deus criou espíritos bons e espíritos maus. E os espíritos respondem que não, não há privilégio diante da divindade. Deus nos criou a todos simples e ignorantes. Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós vivenciamos, enquanto o homem e a mulher tecnológicos. Ignorantes, ignorantes da verdade. Aí nós temos 3 níveis de ignorância: a ignorância do não sentir, a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então, é justamente nesse momento em que nós estamos passando, desse momento pós-pandêmico, que nós vamos perceber que muitos de nós ainda nos encontramos neste mar revolto, mas muitas vezes se entregando ao barco da ansiedade, do medo, da insegurança, do pânico, da depressão. Por quê? Está nos faltando essa educação do espírito imortal que todos nós somos. Nós sabemos que todos nós somos espíritos, estamos aqui de passagem, mas nós agimos assim? Ainda não. Por quê? Nos falta justamente o sentir para poder vivenciar. Nós ouvimos muitas vezes pessoas em desespero no momento da pandemia e outras pessoas com muita serenidade. Há pessoas que, por terem uma educação espiritual, que independe de religião, mas que nos leva a esses valores do espírito imortal, como Jesus coloca: se me amais, guardai os meus mandamentos e não turveis o vosso coração, porque cada dia basta o seu próprio fardo. Então, se nós focarmos em nós e no aqui e agora, nós entraremos nessa autoconfiança fruto da fé convicta. Dr. Bernie Siegel, que é um oncologista norte-americano, ele escreveu um livro, Amor, Medicina, Milagre. Então, ele diz que muitas pessoas que entravam muitas vezes na doença com câncer agiam com saúde, porque sabiam passando pela doença, mas não agindo enquanto doentes. E há outras pessoas que, passando pela doença, criavam a doença da doença. A doença da mágoa, a doença do ressentimento, a doença, muitas vezes, do medo, da insegurança. E aí nós vamos perceber que nós estamos vivendo esse momento da ansiedade, do medo, do pânico, da depressão. Por quê? Porque estamos vivendo um momento da superficialidade, esse momento do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Às vezes nós estamos perto de quem está longe, estamos longe de quem está perto. Está nos faltando focar em nós mesmos. Recentemente, onde eu trabalho, na recepção, uma jovem, ali junto com a outra jovem, foi e mostrou para ela: tá vendo? Ontem eu fui lá no salão, ó, me produzi toda, só para me e publiquei. Pô, o primeiro a curtir foi aquele que não me deu valor. E aí a gente vai perceber que muitas vezes nós estamos nos comportando nessa superficialidade e nos comparando. Ninguém compara com ninguém, a gente compara coisas, e coisas a gente usa, estraga, joga fora. Então, muitas vezes, no processo da ansiedade, nós entramos num desalinho, numa sensação de que algo desagradável está para acontecer. E quais são os sintomas da ansiedade em virtude dessa superficialidade que nós ficamos? Porque a nossa mente, quando nós estamos nessa superficialidade, ela fica numa relação pendular, ora no passado, ora no futuro. Quando nós ficamos no futuro, vem a ansiedade. Quando ficamos no passado, vem a depressão. Nós, muitas vezes, ficamos numa postura como se alguém quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes, como se fosse possível. Podemos tomar banho no mesmo rio, não, na mesma água. E não vemos que a cada momento é uma oportunidade nova. Outro dia, lendo uma crônica, o cronista, o articulista, ele encerrou dizendo: olha, cada dia uma página em branco, para que nós possamos escrever algo novo ou reescrever aquilo que não ficou muito bem. Então, quando nós estamos no padrão da ansiedade,
o que acontece? Nós ficamos numa tensão, no nervosismo, chegamos a ter calafrio, aquele frio no estômago, desarranjos intestinais, muitas vezes desarranjos urinários, palpitações, tremores, sudoreses abundantes. Nós, às vezes, ficamos com a boca seca, insônia, passamos muitas vezes a ter pesadelo, uma insegurança, um pessimismo, medo de nós. O que vai acontecer? Então, nós somos convidados a fazer como a dona ou o dono de casa quando vai ao supermercado. Nós escolhemos o melhor tomate. Por quê? Para que nós, além de levar o alimento, leve saúde. Outro dia eu fui convidado a visitar uma amiga de 72 anos. Quando bati a porta, um lugar muito bem guardado, e ela muito bem amparada pelas filhas, ela foi, quando atendeu o interfone, olha, entra, entra. Quando eu entrei, ela ansiosa, entra logo. E fechou a porta, era um condomínio. E ela dizendo, mas escuta, o que foi? Você está tão agitado, você não está vendo o que está acontecendo? Olha o que estão fazendo com os idosos. E falou uma série de absurdos, de situações que realmente acontecem, mas não é com todos. A nossa mente ela tem um padrão de comparação, associação, generalização e eliminação. Quando nós estamos assistindo um filme, ninguém fala que é mentira. Quando nós estamos assistindo uma novela, a gente toma partido desse ou daquele ator. Porque a mente ela não distingue o que você está pensando, o que realmente está acontecendo. Por isso que há toda uma alteração metabólica em virtude das leituras, dos filmes, das conversas que nós temos. E quando ela me convidou para tomar um café, nós fomos adentrando, passamos pela sala de TV, ela estava assistindo um desses filmes, dessas reportagens policiais. Aí o que acontece? A mente dela ficou toda conturbada, com medo. E aí o que acontece? Esse medo, ele passa a ser altamente prejudicial, porque tem aquele medo que é um medo natural de preservação da vida. Ninguém vai atravessar uma rua sem olhar para um lado e para o outro. Mas esse medo, que é proporcionado de uma forma compreensiva, ele muitas vezes tem causas objetivas, analisando racionalmente. Por exemplo, medo de violência das grandes cidades. Então a pessoa já sai de casa com cuidado, se precavendo. Isso é muito compreensivo. Mas quando a pessoa começa a entrar nesse medo exagerado, já passa a ser uma fobia, que é justamente esse temor desproporcional, irracional, cujas causas quase sempre elas são espirituais e profundas. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem um cuidado de perguntar aos bons espíritos: interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos? E os espíritos respondem muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles quem vos dirigem. Então, muitas vezes, desses medos, nós também somos influenciados por essa onda mental que paira por aí. No livro Técnicas de Viver, de Kelvin Van Dyne, tem uma mensagem que se intitula Arrastão Mental. E ele fala, quando nós estamos assistindo um filme, todas as pessoas que estão assistindo aquele filme naquele momento entram num padrão, uma conexão mental. Quando nós estamos assistindo, muitas vezes, como a minha amiga estava assistindo ali aquele noticiário policial, aqueles que estavam todos conectados com aquela reportagem se conectam e formam esse arrastão mental. É por isso que o grande pensador chinês, Confúcio, ele coloca: ninguém toca em uma flor sem comunicar-se com as estrelas. Então vejamos o cuidado, a importância que tem de nós estarmos sendo seletivos com aquilo que nós estamos alimentando a nossa mente. Por isso que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos últimos capítulos, ele nos fala da responsabilidade do pensamento, da importância de nós estarmos buscando a oração como um antídoto, um porto seguro para a inspiração dos bons espíritos, nos ajudando a fazer essa travessia de desafios em que nós nos encontramos neste grande hospital-escola chamado Terra, neste mundo de provas e expiações. Então, quando nós
vamos entrar muitas vezes nesses parâmetros da fobia. Há casos, muitas vezes, que essa fobia ela tem causas anteriores. Por isso que também Allan Kardec, cuidadosamente, o pedagogo por excelência, coloca no Evangelho causas atuais e causas anteriores das aflições. Hoje, a psicologia, principalmente a psicologia transpessoal consciencial, tem técnicas para ajudar as pessoas a resolver determinados traumas e que muitas vezes são traumas de experiências perinatais lá do processo da gestação, ou como também até de vidas, ou seja, de etapas reencarnatórias anteriores, medo de animais, medo de altura, medo de lugar fechado, medo de lugares onde tem públicos, que é a fobia social. Tivemos a oportunidade de atender uma cliente, que atuamos na área da saúde, e que ela tinha um medo muito grande, a ponto de se desarmonizar quando o tempo fechava, formava para chover, e principalmente medo de trovão e de ventania. E ela foi, depois buscou uma ajuda, foi ver, ela tinha por volta de 8 para 9 meses, houve um temporal muito intenso, e que destralhou toda a sua casa, caindo todas as televisões. A mãe a pegou, ainda bebê, a levou para debaixo de uma mesa, que é ali que foi a proteção quando caiu todo o madeiramento da casa, elas foram amparadas graças àquela mesa. E ela não se dava conta disso. Então, muitas vezes, nesses quadros, é muito importante nós estarmos buscando uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, para estar nos ajudando. E, principalmente, quando nós adentramos a casa espírita e nos mergulhamos nos estudos, porque se a doutrina espírita é uma ciência, ninguém aprende ciência por osmose ou por cultura axilar. Coloca o livro debaixo do braço e vai passar a cultura. Não vai. Então, a doutrina espírita, ela vem justamente estar nos ajudando a entender e compreender para que nós possamos desenvolver a fé convicta. Então, muitas vezes, quando entramos em pânico e a gente não se dá conta, veja, muitas vezes a pessoa tem a sensação, a falta de ar, um sufocamento, palpitações, aquela sensação de desmaio, um desconforto abdominal, náuseas, calafrios, tremores. De onde vem tudo isso? Então, justamente o pensamento, que estava já no piloto automático, de tanta pessoa estar acostumada naquele padrão mental, quando algo de fora vem, desperta o que está dentro da gente. Um outro padrão que é importante, uma conduta que é fundamental para estarmos nos ajudando, é nunca colocar no outro, no pai, na mãe, nos professores ou nas situações, a responsabilidade pelo que nós sentimos. Agora, o que vem de fora desperta o que há na gente, mas não cria nada em nós. Então, nessa insegurança, é muito importante que nós busquemos o maior terapeuta, que é Jesus. Lá em João, no capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu fardo. E, aliás, isso está em Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Lá em João, no 10:1, ele diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, a doutrina espírita, ela nos possibilita nós estarmos passando por essa situação, mas de uma forma exitosa. Por quê? Dentro da lei de justiça, amor e caridade, nada vai nos acontecer que não esteja no nosso programa. Esta é a função do nosso anjo de guarda, é de nos proteger. Da mesma sintonia é Jesus conosco. Então, aquilo que nós buscamos fazer da nossa parte, aquilo que advém de fora, nós somos muito bem amparados. É por isso que Jesus coloca: cuidai do reino dos céus e a sua justiça, o demais será dado por acréscimo. E momentos antes foi perguntado ao Cristo: de onde está o reino do céu? Dentro de vós. Em outras palavras, cuide da sua intimidade. Busca perceber quais são os seus padrões mentais. Como que é a sua atitude?
Você é uma pessoa de comportamento ou de atitude? Pessoas de comportamento são aquelas pessoas que vivem reclamando, que vivem lamentando, que vivem se vitimando, que vivem culpando o outro. Ela não se vê enquanto agente das suas próprias escolhas. Pessoas de atitudes são aquelas, conforme está na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual a forma, um meio prático, para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. E é o Espírito Santo Agostinho que vem responder dizendo, um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. É o nosso maior desafio, é nós nos conhecermos. Mas fruto do autoconhecimento, nós vamos ter o autodomínio. O autodomínio vai nos dar também a motivação, o entusiasmo para a vida. Quando nós reencarnamos, é compreensivo que nós vamos trazer conosco aquilo que nós já resolvemos muito bem. Aliás, o Espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela coloca que nessa nossa viagem evolutiva, na busca da nossa ascensão espiritual, muitos de nós produzimos alguns descaminhos. Olha, veja que a fala de nossa querida benfeitora da humanidade está em sintonia com a questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, quando nós produzimos os descaminhos, o que são os descaminhos? Essa dessintonia com as leis divinas. Porque diante das leis divinas, ou nós nos sintonizamos, ou nós nos afastamos. Quando nós nos sintonizamos, vem a felicidade relativa aqui e agora. Quando nós nos afastamos, vem a dor e o sofrimento, conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos. E Joana de Ângeles também coloca no livro Plenitude: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Então, ela coloca no livro Amor, Imbatível Amor, que quando nós fazemos esse desvio de rota, nós também desenvolvemos algumas experiências não legítimas. Ó, experiências não legítimas. O que quer dizer isso? A nossa derrocada moral. Como Deus é tão bom, magnânimo e justo, até os nossos erros vêm produzir em nós o nosso aprendizado. Quando nós temos uma conduta de atitude, de se autorresponsabilizar, de analisar o erro, aprender com ele e fazer de forma diferente. Porque o erro também faz parte num convite de aprendizado. Agora, é diferente quando às vezes a gente olha, errando que se aprende. Não, porque é batendo o carro que eu vou aprender a dirigir. Então, também errando e se autorresponsabilizando, analisando por que eu errei, por que estou nessa situação, o que ela quer me dizer, como é que eu posso agir para mudar. Isso é atitude. Aí sim eu vou estar buscando o meu crescimento espiritual. Então, Joana também diz assim: nessas experiências não legítimas, elas nos acompanharão. Olha aí a lei de causa e efeito, para que nós possamos ressignificá-las. Então, aí vamos entender quando Allan Kardec coloca no Evangelho causas atuais e anteriores das aflições. Então, muitos dos nossos conflitos, do medo, da insegurança, da rejeição, do abandono, do pânico, muitas vezes das nossas viciações, tendências viciosas que nós trazemos, da menos-valia, da maledicência, do sexo atormentado, são reflexo do ontem, para que nós possamos hoje nos acolher amorosamente e fazer essa ressignificação, sem censura, sem crítica, conforme está na questão 919A do Livro dos Espíritos. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela nos traz uma mensagem que aborda a questão da ansiedade, que serve para o pânico e todas as outras questões, nos trazendo o peregrino do amor, que é Jesus, como sendo o remédio para todos os nossos males. Então ela diz assim: não se turbe o teu coração, ensinando que a calma, a confiança em Deus deve ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações inquietando o coração, perturbando a vida.
Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Veja o que ela está nos convidando. Justamente a nós trabalharmos conosco esses padrões mentais que nós trazemos. Nós temos três movimentos diante das situações da vida no nosso dia a dia. Aquelas situações de desafios, as situações de medo, de insegurança, de ansiedade. Uma delas é o movimento que nós trazemos internamente reativo, de reatividade, onde muitas vezes nós entramos no movimento do orgulho manifesto, onde eu quero resolver quando eu tenho aquela síndrome da Mulher Maravilha ou do Superman, e deixo de me perceber como um ser humano, como um filho de Deus, um aprendiz da vida, que tenho as minhas fragilidades, e que não é problema também eu ter essas fragilidades. Agora, o que é que eu estou fazendo com elas? Eu estou entrando ou estou saindo? Se eu estou saindo, eu estou num bom momento. Por isso que Allan Kardec, quando vai colocar, reconhece o verdadeiro espírito ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em dominar as nossas más inclinações. Então, nós trazemos, mais ou menos, esse ou aquele, nesse ou naquele aspecto, situações a serem trabalhadas. Então, quando eu coloco, eu fico num processo de autoexigência. Ah, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser melhor. Ninguém muda por decreto, nem por intenção. Então, essa obrigação, ela nos leva a um padrão de autoexigência e deixamos de nos respeitar amorosamente como aprendiz da vida. E ficamos, às vezes, numa postura de pseudo-mestre. Quantas vezes nós, às vezes, somos cobrados ou cobramos de alguém? Como é que pode você, com tanto conhecimento, agindo dessa forma? Como é que pode você, que é espírita, faz palestra, agindo assim? Não é o conhecimento que vai gerar a mudança. O conhecimento é o primeiro passo. O que vai realmente nos possibilitar a nossa mudança é nós nos autoacolhermos nas nossas fragilidades e sairmos dessa postura de pseudo-mestre, porque mestre só é um, é Jesus. Quando ele diz, vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, quer dizer, aprender com Cristo. Ele é o mestre. E nós todos somos aprendizes. Então, às vezes, nós saímos dessa relação de prepotência ou do perfeccionismo e vamos para uma outra movimento psicológico, emocional passivo, que é justamente o do orgulho disfarçado. Por isso que Emmanuel diz assim, a timidez é orgulho disfarçado. Joana de Anjos diz assim, equivoca-se aquele que não diz ser quem é, porque isso é omissão. Na conversa, você pode fazer a palestra, você pode fazer, quem sou eu? Isso aí é omissão. Então, timidez é orgulho disfarçado, como diz o Emmanuel. E tanto equivoca também, tanto quanto aquele que diz ser quem não é. Porque se eu não tenho condições e me exibo, né, eu quero me colocar numa posição de prepotência, isso aí também é um grande equívoco. Daí a importância da humildade. Então, eu vou entrar agora num padrão de estar me autoaceitando, olha. Quando eu digo assim, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, parece que Deus errou conosco, todo mundo dá conta, menos eu. Então, nós, com isso, estamos num processo por trás, a gente chama na psicologia de ganho secundário. A pessoa que se faz de vítima, ela vai buscar alguém para fazer para ela. Aí entramos numa inação, numa acomodação, num sentimento de impossibilidade. Aí vem a insegurança, aí vem o medo, aí vem a timidez. E vem também, junto, o vazio existencial, porque nós ficamos numa energia viciosa, num ciclo vicioso. Como então me ajudar? Nós entramos no processo da humildade. Conta-se que certa vez o apóstolo Paulo foi convidado, como sempre ele fazia, a ir para uma outra cidade prosseguir com o trabalho da difusão do Evangelho de Jesus.
E ficaria naquele núcleo cristão nascente Timóteo, o discípulo amado, aquele que ele amava profundamente como se fosse um filho. E num dado momento, Timóteo diz assim: Mas Paulo, será que eu estou à altura? Quer dizer, à altura de estar ali assumindo aquele núcleo cristão, de estar desenvolvendo aquele trabalho em nome de Jesus, onde às vezes muito de nós também assim colocamos. Aí Paulo, naquele momento, abraçando o filho da sua alma, e diz com toda ternura e carinho: Timóteo, meu filho, se você continuar com sinceridade de propósitos, se você continuar com toda essa sua boa vontade, não se acanhe, meu filho, no trabalho com Jesus e no trabalho do bem, da nossa autotransformação, Jesus sempre tem escada. Olha que lindo. Jesus sempre tem escada. Então, quando nós estamos diante da oferta de um trabalho que vai nos convidar a um processo da autotransformação, é fundamental que nós acreditemos nesta oportunidade abençoada. Com isso, nós entramos num processo de humildade e vamos nos humildar. São as duas virtudes principais do aprendiz da vida: a humildade e o discernimento. Então, eu entro nesse discernimento. Estou consciente que eu posso, sou capaz e eu mereço, e nunca vai me faltar a ajuda da divindade para eu fazer a minha autotransformação ou realizar o trabalho do bem. Aí eu entro justamente numa crença de proatividade. O que é proatividade? É uma palavra da moderna administração que, em síntese, quer dizer a pessoa que sabe quem ela é. Primeiro, para quem? Para ela mesma, porque ninguém reencarnou para mudar o outro. E ela sabe também quem ela é nos seus diversos papéis: o papel de pai, o papel de mãe, o papel de professor. Ela tem uma percepção plena de quem ela é enquanto espírito imortal, na oportunidade da horizontal da vida, como diz Emmanuel, do ter, do fazer e do estar. Então, aquela pessoa que, quando ela faz e faz a diferença. Ela constrói e se constrói e torna também uma liderança, levando outras pessoas a se fazerem também, a se transformarem também, porque ela torna um exemplo muitas vezes não verbal, porque, como diz Emmanuel, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E mais ainda, a pessoa que tem a proatividade, ela sabe onde ela está e onde ela quer chegar. Onde eu estou com os meus medos? Onde eu estou com as minhas inseguranças? E o que eu posso fazer para superar? Porque eu quero me dar o melhor, porque quem se ama se cuida, quem se ama se dá o melhor. Então ela começa agora a fazer um processo de transformação das suas limitações, que antes eram comportamentos, para atitudes. Vamos dar um exemplo de comportamento. Eu estou com uma goteira em casa, pedi o Heraldo o balde dele emprestado, ó, nem balde eu tinha, e coloquei na goteira. Encheu o balde, eu joguei água fora. Encheu o balde, eu joguei água fora. Aí quando o Heraldo falou: lá, Cordeiro, cadê o meu balde? Ah, não, está aqui na goteira. Você não vai pegar o balde, você não vai fazer isso. Aí eu entro até numa vítima, quem quer ficar no comportamento. Diz: não, Lacordaire, você toma uma atitude e vai arrumar a goteira. Então, a atitude é arrumar a goteira. Então, muitas vezes, nós ficamos num comportamento de queixa, de lamentação, de autodescaracterização. Ah, eu não dou conta, ah, eu não sou capaz, ah, é muita responsabilidade. E aí, com isso, eu não tenho atitude. E a atitude foi o que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo. Nosso Senhor tem escada. Então eu busco agora trabalhar de uma forma amorosa, transformando a minha vida para melhor. Então eu busco o autoconhecimento, que vai gerar o autodomínio. O autodomínio, eu estou com medo, eu estou inseguro, mas eu vou agir com confiança. Eu vou agir com certeza que ajuda não nos falta. Então, uma palestra. Eu vou fazer a palestra. Olha, você me dá um tempo a mais para que eu possa preparar? Olha, Cordé, você pode fazer a leitura, a prece inicial? Olha, você me dá um tempo, qual é a leitura? Você me permite eu treinar a leitura? Por quê? E aos poucos nós vamos aprimorando, porque todo desenvolvimento de virtudes é treinamento. Ninguém nasce pronto, a não ser potencialmente falando. Joana de Ângeles nos compara como se nós fôssemos uma semente de Deus.
E na semente tem todos os elementos necessários da árvore que a tipifica. Agora, nenhuma semente você colocar na mão, você vai falar, sai semente, sai a planta. Não sai. Se você não plantar, não regar, não adubar, assim somos nós. Quando Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Quando Jesus fala não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, o que ele estava dizendo? Pedro, virtudes é treinamento, vai treinar. Então, nós estamos treinando, foi justamente o que o apóstolo Paulo colocou para Timóteo. Então, essa ação de saber que tem um grande potencial, com algumas possibilidades já desenvolvidas e outras a serem ainda desenvolvidas, nos traz um sentimento de completude, nos traz um sentido existencial. Então, dificilmente nós estaremos entrando no pânico, no medo, na insegurança e assim sucessivamente. Como então podemos trabalhar isso? E aí vamos entender quando Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, ele coloca: fazei como eu fazia, passava em revista as minhas ações. Passar em revista não é autocrítica, não é se a pessoa ficar se censurando, é você olhar como você estivesse olhando um álbum de fotografia. Olha, interessante, eu estou vendo aqui, olha, da minha infância esse álbum, é a terceira fotografia que eu estou vendo, que eu estou chorando. E até hoje eu tenho esse padrão, olha. Aqui, olha, eu sempre fico meio de fora. Até hoje eu tenho esse padrão de ficar me auto-rejeitando. Então a gente vai entendendo esses padrões que são justamente aqueles que nós reencarnamos para estar mudando. Quando nós somos levados na nossa programação reencarnatória, e tem uma mensagem do livro Dias Felizes, da editora Espiritizar, que o Espírito Honório coloca uma mensagem que se intitula Contratos Espirituais. Ele diz que todos nós, antes de reencarnarmos, passamos por um atendimento amoroso, minucioso, por espíritos que já alcançaram essa altitude do amor e que nos ajudam a estudar as nossas experiências passadas e estarem programando a nossa reencarnação. Olha que carinho, olha a bondade de Deus. E muitos deles, por nós não termos o crédito para reencarnar, emprestam o crédito deles para que possamos reencarnar. E, além do mais, assumem a nossa tutela. E aqueles de nós que temos compromisso na área da casa espírita, na área da família, do nosso trabalho, lá está no nosso contrato espiritual. Nós assinamos, assumimos um compromisso de estar atuando no movimento espírita, como uma forma amorosa de devolver aquilo que carinhosamente e caridosamente a vida investiu em nós. Porque eu poderia estar em cima de uma cama, morrendo à míngua, com doenças, mas pela misericórdia divina, como colocou Jesus, o que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado, a morte da nossa ignorância. Então, nós temos a oportunidade abençoada do trabalho como uma forma de devolver. Então, ele coloca, né, o Espírito Honório, nessa mensagem que se intitula Contratos Espirituais, do livro Dias Felizes, que esses espíritos estão sempre presentes em nossas vidas para estar nos ajudando. Vejamos que ninguém é jogado de paraquedas na vida. Então, tem uma programação. Então, nós temos um programa reencarnatório que está na horizontal da vida, do ter, fazer e estar. No programa, nós podemos ser substituídos. Por exemplo, na casa espírita onde eu sou voluntário, se eu ficar negligenciando, porque não é porque é voluntário, eu vou fazer de qualquer jeito. Outra pessoa vai me substituir. Agora, no propósito, então nós temos um programa e um propósito. O propósito é a virtude que eu vim desenvolver. Então, a virtude da humildade, da determinação, da resiliência, a virtude da superação do medo, colocando a confiança, a segurança, desenvolver a fé convicta. E é isso que a doutrina espírita nos ajuda. Então, quando nós não temos esta leitura de autoconsciência conosco mesmo, nós ficamos muitas vezes à mercê das situações. Ora ficamos na pós-ocupação, ora na preocupação e saímos do aqui e agora. Na pós-ocupação, veja, que vai gerar em nós a ansiedade, o medo, o pânico, a depressão, eu fico muitas vezes dizendo, eu não podia ter errado, eu não podia ter dito, eu não podia ter feito aquilo, eu deveria ter agido de forma diferente. E fico preso no passado.
Eu fico fazendo um bombardeamento neuroquímico no meu próprio cérebro, que vai justamente depois refletir na doença física. Por exemplo, o pânico, a depressão, a ansiedade. Não tem um exame que vai constatar a evidência desses sintomas. Por quê? Porque está no nível perispiritual. É um desalinho mental, por isso a cura espiritual. Então, a oração, o passe, a água fluidificada, as leituras edificantes, o evangelho no lar, são os remédios que a doutrina espírita nos oferece. Então, quando eu fico naquela postura da pós-ocupação, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, a mente traz de volta tudo aquilo, aí eu fico remoendo esse erro incessantemente, num processo de irresponsabilidade com quem? Comigo mesmo. Porque eu estou querendo tirar algo de mim que nem Deus tira, que é da lei de liberdade de errar, mas também da responsabilidade de assumir e fazer de forma diferente. Quando eu estou no passado, vem a culpa, vem a ansiedade, a angústia, o medo e o estresse, porque eu fico numa hiperexcitação mental. Aí a insônia, não durmo direito, e quando durmo não é um sono reparador. Ora eu estou lá no passado, ora eu vou para o futuro. Agora, o passado existe? Já foi. E o futuro? O futuro também não existe. Quando, se ele vier, vira presente. Então, só existe o quê? O presente. Então, passado e futuro existem psiquicamente na nossa mente. Lá no futuro, eu fico nesse padrão de preocupação. Eu fico muitas vezes me falando, eu tenho que manter tudo sob controle. Aí, se der errado, como deu da outra vez. Eu tenho que fazer tudo certo para não repetir o erro como da outra vez. Então, eu fico focado no que eu não quero, que é errar, não no que eu quero. Da mesma forma, eu pergunto para quem dirige. Alguém sai de casa dizendo assim, ó, eu vou sair para não bater. Quando eu falo eu não vou bater, já estou vendo eu batendo o carro. Ou a gente dirige para chegar no lugar. E na confiança, porque eu sei dirigir. Se houver qualquer contratempo, na hora eu vejo o que eu faço. Aí é o presente. Por isso que toda e qualquer mudança deve ser centrado no presente e focado em mim, no que a gente quer, porque eu não tenho como mandar no outro. Eu não tenho domínio pelo outro nem pelas coisas de fora. Então, centrado agora no passado, no presente, que é uma visão proativa, eu vou agora fazer uma mudança desses padrões mentais e me perguntar o que eu posso fazer agora para resolver este problema. Pode anotar, anota essas perguntas, são fundamentais para estar nos ajudando a sair de qualquer situação, do pânico, do medo, da angústia, da depressão. O que é que eu posso fazer para resolver este problema agora? A outra pergunta, por que eu estou nessa situação? A outra, o que essa situação quer me dizer? A outra, como eu posso agir? Então, o que eu posso fazer para tirar dessa situação que me aconteceu um aprendizado? Porque quando acontecer novamente, eu já sei como fazer. Então, eu transformo aquela situação desafio numa situação aprendizado, e por eu aprender, eu a transformo em situação êxito. Com isso, eu entro numa atitude autorresponsável, serena, flexível, que vai gerar em mim todas as resoluções dos conflitos. E vou utilizar agora toda a minha energia para superar os obstáculos quando eles surgirem. E passo agora a fazer uma avaliação do passado como alguém que está dirigindo e olha o retrovisor, para que eu possa planejar no aqui e agora. Então, vou aprender com o passado e vou planejar agora, porque quando surgir alguma situação, eu já sei como fazer. Com isso, o que acontece? Eu entro num padrão de serenidade, otimismo e paz interior. Com isso, nós vamos entrar na mesma sintonia que o Cristo colocou. E toda a vida do Cristo é uma sucessão prática de virtude, como sendo o amor, a compaixão, a humildade, a mansidão, a verdade, a resiliência, essa determinação, a fé convicta e, acima de tudo, a caridade para conosco e a caridade
para com o nosso próximo. E acima o exercício da simplicidade. Esse conjunto de todas as virtudes foi o que realmente mais definiu a conduta e a postura de Jesus. E é ele, o mestre por excelência, que no encontro com Joana de Cusa, aquela mulher que trazia um medo na relação familiar, que trazia um padrão de ansiedade, de depressão, pelos conflitos familiares. Quem de nós não os temos? Uns mais, outros menos. E a ajuda vem de todos os lados, como diz Emmanuel. Antes de qualquer problema, a ajuda sempre vem na frente, porque Deus é amor. E aquela que a ajudava nos afazeres domésticos, disse para ela, Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem comparável. Ele diz que somos todos filhos de um pai bom, amoroso e justo, e que a sua casa há várias moradas. Vamos ouvi-lo. E Joana de Cusa, junto com aquela companheira das atividades domésticas, disfarçadamente, por ser uma dama da sociedade, se misturou na multidão. E quando ouviu Jesus no monte dizendo: Vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso e repouso para a vossa alma, porque suave é o meu manto, leve é o meu fardo. Joana de Cusa bebia aquelas palavras quase em gotas de orvalhos, na dor da sua alma. E por amor, ela conseguiu um jeito de encontrar o Cristo e ter com ele uma entrevista naquela tarde e noite de primavera na casa de Pedro. Quando ela bate à porta, ela ouve aquela voz terna e amiga, canora, sonora, acolhedora. Entre, Joana, entre. E quando ela olha e abre a porta, é Jesus. É Jesus que ali estava, a esperando. E naquele momento, com aquela surpresa, aquela emoção, ela pergunta: Senhor, o Senhor me conhece? Ela que se misturou no meio da multidão, disfarçada. Jesus colocando as suas mãos sobre as suas mãos, aconchegando carinhosamente, como faz com todos nós, olhando nos seus olhos, que é a janela da alma, disse: Ó, Joana, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Então, aqueles de nós que estamos sendo visitados pelo medo, pelo pânico, pela ansiedade, pela depressão, busquemos Jesus, o homem incomparável, o antídoto para todos os nossos males, que a doutrina espírita nos trouxe de volta, para que possamos entender, compreender e vivenciar de alma para alma, acolhendo Jesus na intimidade das nossas almas. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que Jesus nos abençoe e guarde sempre em paz.